Bem, gente, nesse vídeo pequeno que nós vamos fazer, eu quero chamar a atenção para vocês do perfil do nosso, desculpa, do presidente Lula. Eu sei que vocês não gostam que falam nosso presidente, né? O presidente do Brasil que está aí. E olha, ele deu uma entrevista agora recentemente, lá numa rádio da Paraíba. E aí foi perguntado para ele sobre essa questão, né, do X, e foi perguntado pela questão do Maduro também. E pelas questões do Banco Central. Bem, então eu fiz um recorte aqui para mostrar o grau de fora de sintonia que o Lula tem. Hoje, o Lula mete o pé pelas mãos na hora de falar. Então, um observador atento, né, um ouvinte atento, um telespectador atento, consegue ver a fragilidade do discurso de Lula, como ele está, assim, sem condições de sustentar uma razão. E o mais importante, tem uma fala dele que ele fala, ele quase que entrega aquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo de tudo para esconder, que é o Lula nunca ter ganho uma eleição honesta nesse país. E não sou eu que vai falar isso, não. O Lula vai deixar escapar, porque, entendeu? A mente da pessoa vai chegando a uma certa idade que ele começa a dar uns vacilos. E o que eu venho dizendo para vocês, que a partir daquele relatório da Comissão Estadual de Inquérito, né, que mostra como é que acontece o processo, em 2002 foi a primeira vez que ele entrou para presidente, né, que ele assumiu o poder. Mas se eu tivesse certeza, entendeu? Eu podia admitir que o Lula nunca ganhou eleição nenhuma, mas eu tenho evidências concretas que ele não ganhou eleições nenhuma, tá? Todas foram ganhas, né, no cambalacho. Bem, eu vou trazer a primeira incoerência dele, porque ele tem um perfil assim de ditador, sabe? Você manja. O que é um perfil de ditador? Aquele que fala do outro, acusa o outro, mas não gosta que o outro acusa ele. É um perfil de ditador autoritário. Olha, eu posso te xingar, mas você não pode me xingar. Entendeu? Quer ver? Presta atenção. Eu não sei quem é que criou a ideia de que o cara é intocável. De que o cidadão brasileiro é intocável, é um ser superior a tudo. Porque todo mundo tem que receber crítica, todo mundo recebe crítica. O governador sabe que é criticado, passa na rua, tem gente que critica, eu sou criticado. O presidente do Banco Central, que fica mais em Miami do que aqui no Brasil, não quer ser criticado. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Se vale para mim, vale para ele. Entendeu? Então o que ele diz? Ele critica o presidente do Banco Central direto. Porque o cara não quer baixar os juros, e tal, e tal. E ele está sempre criticando. E o cara do Banco Central, na maior paciência, né? Fala assim, sinto muito, pô, eu tenho que seguir as regras de mercado, porque se eu abaixar os juros, a inflação dispara, porque vocês estão gastando muito, né? O dólar está subindo e a arrecadação não é aquilo que vocês pensam, a economia tá desaquecendo, não sei e tal, eu não entendo de economia, mas a ideia é essa. Então ele ataca o cara do Banco Central direto. E aí tá achando ruim do cara. Não, tem que atacar o cara do Banco Central, ué. Todo mundo recebe crítica. O governador recebe crítica, eu recebo crítica, pá. Mas aí a hora que o Elon Musk faz crítica a ele fala, quem que é esse cara para me criticar? Esse cara não pode me criticar, não. Vou tirar o X daqui porque ele está me criticando. Entendeu? Então isso é um perfil de um ditador autoritário. Tá certo? E tem mais uma dele aqui. Antes de eu mostrar a grande furada dele, né? Vou mostrar outra. Por exemplo, essa aqui até o Maduro seria bom que ele visse.
Na mesma entrevista, tá? Tudo isso está na mesma entrevista que ele deu lá para uma rádio da Paraíba. Bem, ele não reconhece as eleições da Venezuela, pois ele não reconhece que o Maduro ganhou. E por que ele não reconhece? Porque o Maduro não tem as atas para provar que ele ganhou. Hoje é 2 de setembro. A eleição foi 28 de julho. Já tem um mês e o Maduro não publicou nada, não publicou as atas. Então ele fala, se eu não tenho as atas, eu não posso aceitar as eleições. Eu não aceito que o Maduro tenha ganho, ainda que o Maduro é um amigo dele. Então ele está sustentando isso. Então, nesse caso, ele está dando razão para aquelas pessoas que ficaram em frente aos QGs cobrando código-fonte do TSE. Falou, senhora, eu não sou obrigado a aceitar que o Lula ganhou as eleições, porque eu não tenho código-fonte. Então, ele mesmo está dando razão para, né, essa turma que ele chama de bolsonarista, entendeu? Não aceitar que ele tenha ganho. Por quê? Porque o TSE daqui não mostrou as atas, não mostrou como que ganhou. Quer dizer, não mostrou as atas, né? Não mostrou o código-fonte, né? E agora a gente pegou, né, os logs das urnas e aí nós fizemos a leitura e descobrimos. Por isso que o Alexandre Moraes está cercando as redes sociais, porque essa informação não pode vazar, tá certo? Que mostra como que eles ganharam a eleição agora. Então, ele fala isso do Maduro, tá certo? E depois, ele faz uma outra contradição, tá certo? Vamos ver, em cima dessa fala. Presta atenção. Ele não reconhece a eleição do Maduro porque não mostrou as atas. E achou ruim do Maduro recorrer à Suprema Corte. A Suprema Corte lá não é autoridade para dizer quem ganhou a eleição. Então ele não quer saber da Suprema Corte. A Suprema Corte, como diz o Maduro, né? A santa palavra é a última instância. Se a Suprema Corte da Venezuela diz que é, diz que é. Ou então o Lula fala, não reconheço porque não aceito a decisão da Suprema Corte venezuelana. O que ele está fazendo? Ele está interferindo na Suprema Corte venezuelana? Ele está desqualificando a Suprema Corte venezuelana? Porque ele diz que não reconhece a decisão da Suprema Corte. Então, se ele não aceita uma decisão da Suprema Corte da Venezuela, que é um país, né, do parceiro dele, ele quer que aceite a decisão do STF, da Suprema Corte brasileira. Olha só. Ele quer que os outros aceitem. Ainda que tome decisões ilegais. Né? A turma da alfaiataria. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vamos ver. A Venezuela tinha um colégio eleitoral. Era Colégio Nacional Eleitoral. Era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu apenas acho que, corretamente, deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esse fins. Então, eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Tá vendo? Ele bate na mesa e fala, o Elon Musk tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira, ainda que não tenha base legal. E ele não reconhece a eleição do Maduro, porque ele não reconhece a Suprema Corte venezuelana e fala isso para o mundo inteiro. Porque ele chamou o presidente da Colômbia e chamou o presidente do México para criticar a Suprema Corte venezuelana. Para falar, olha, a Suprema Corte venezuelana não merece meu crédito. Não reconheço a eleição do Maduro. Ou seja, ele está interferindo na soberania da Venezuela, não está? Porque ele está desqualificando a Suprema Corte de lá.
Agora, a Suprema Corte daqui faz algo, né, faz uma atitude que todos os juristas brasileiros que são sérios, né, têm como ato ilegítimo, ilegal, fora do escopo jurídico brasileiro, não tem lei que cobre a decisão da Suprema Corte brasileira, e ele dá murro na mesa e fala que o outro lá tem que respeitar a Suprema Corte brasileira. Aquela que falou que trouxe o Lula de volta ao poder. Que se não fosse ela, o Lula não teria votado. Entendeu? Bem, agora nós vamos àquela fala em que o Lula quase entrega aquilo que o Alexandre de Moraes está doido para esconder. Vamos ver. Tudo isso na mesma entrevista. Entendeu? E eu não quis assistir a entrevista toda, não. Eu fui lá naquele ponto que eu fiquei sabendo, né, que ele deu a entrevista na questão da Paraíba aí, né, nessa rádio da Paraíba, e que ele tinha citado essa questão do Elon Musk, né? Eu falei, eu vou lá. Eu quero assistir um pouquinho que eu assisti, eu já achei um monte de contradição dele. Entendeu? É um cara que vive de narrativa furada. Ele não consegue convencer nem ele mesmo. Ele fala uma coisa e eles falam na mesma hora. Já era para esse cara estar usando pijama e fora da política, pendurado à chuteira, arrastando chinelo. Então vamos ver que ele quase que fala aquilo que o Alexandre de Moraes está tentando esconder em 7 chaves. Presta atenção. Porque eu gostava muito do Chaves, e o Chaves criava muito problema e eu ajudava a resolver o problema. É importante lembrar que antes de eu tomar a presidência em 2002, o Chaves me ligou para me atender, sabe, um pedido dele de mandar um navio de combustível porque a PDVSA estava em greve. Lamentavelmente o Chaves morre e entra o Maduro. Quando o Maduro tomou posse, eu mandei uma carta pelo Maduro, mandei uma carta pela Dilma para entregar para o Maduro. Você viu? Que ele quase que entrega. O que ele falou? A primeira vez que ele chegou, né, na presidência. Quando eu tomei as eleições em 2002, então nós vamos encerrar repetindo isso aí. Quer dizer, a pessoa é traída, entendeu? Pela consciência. Olha só. Porque eu gostava muito do Chaves, e o Chaves criava muito problema e eu ajudava a resolver o problema. É importante lembrar que antes de eu tomar a presidência em 2002, o Chaves me ligou para me atender. E aí você pode escrever aí, como diz o Barroso, né? Eleição não se ganha, se toma. Entendeu o que eu estou falando? Preste atenção. Então, esse arsenal todo que a Suprema Corte brasileira, que o Lula tanto defende, até para fazer coisas fora da lei, é para esconder esse segredo. O Brasil não pode saber que nós estamos há 20 anos construindo um governo ilegítimo. Hein? Fala sério. Se ele tomou o poder em 2002, ele foi aparelhando o Estado. Então, no primeiro mandato, põe 2, 3 ministros na Suprema Corte, alguns no TSJ, alguns no Ministério Público, né? Desembargadores, vai capilarizando. Aí, toma de novo, toma não, né? Mantém o que ele tomou na segunda eleição. Põe mais X ministros na Suprema Corte, alguns no STJ, alguns nos outros, né? Na imprensa, vai capilarizando. Aí vem a terceira eleição, como diz ele, né? Continuamos tomando aquilo que eu tomei em 2018, 2002. Põe mais uma turma de ministros lá. Tudo, né? Da turminha. E aí, TJ, Ministério Público, universidades, vai capilarizando. Aí vem a quarta eleição.
Continua mantendo aquilo que ele tomou. E aí vai capilarizando. Põe mais alguns ministros. Entendeu? Vai tomando conta. Aí, por azar, por uma falta de sorte, por causa de uma briga com o PT e PSDB, né? Que o pessoal deu um golpe no governo dele, que ele diz que é golpe, né? Tirou a Dilma e prendeu o Lula. Falou assim, pô, perdemos o poder. Mas aí, durante o governo, durante a campanha, também não ganhou a turma que deu o golpe, nem ele, porque o Lula estava preso. Aí ganhou o Bolsonaro, com a vantagem violenta de voto. Então, a turma começou, né? Eleição não se ganha, se toma. Aí o Barroso vai lá para o Congresso. Entendeu? E foi para cima. Ou seja, 2022, como diz o próprio Lula, né? Tomamos a eleição. Tomamos a eleição em 2022. E aí, eu falo para você uma coisa. Não é só na questão da Suprema Corte que eles vão capilarizando. Eles também vão capilarizando no Senado Federal. Porque o esqueminha dá para fazer nos dois. E é o Lula que disse, que tomou as eleições em 2002. Bem, de 2002 para 2022, 20 anos. Então, o homem se acha hoje. Então, nós estamos, esse venezuelaço, há 22 anos. Nós estamos acordando para isso 24 anos depois. Para essa realidade traumática que nós estamos vivendo. Então você fala, caramba, nós estamos virando a Venezuela. Não. Tem 20 anos, 22 anos que a gente começou essa virada. Tá vendo? Agora, esse bafafá todo aí do Alexandre de Moraes, e eles, entendeu? Dando guarida por Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes descobriu esse esquema todo. Em vez dele pôr a boca no trombone, ele falou assim, ó, vocês estão tudo na minha mão. E eu seguro o segredo. É o que eu estou entendendo. É a interpretação que eu estou fazendo. Baseado nas pesquisas, nas investigações e nos relatórios que nós soltamos na Comissão de Cidadã de Inquérito. Não tem outra explicação para isso. Tá certo? Ninguém consegue trazer uma explicação plausível, lógica, que não seja essa, para explicar o fenômeno de o Alexandre de Moraes, que foi o carrasco da esquerda, do PT, né, de 2023 para cá, né, ainda lá no governo de São Paulo, né, na questão de segurança, e caça a Dilma, e prende o Lula, e faz o diabo, e de uma hora para outra vira o queridão do PT, hein? Não é porque ele está escondendo um segredo, está guardando um segredo e tem essa turma toda na mão, porque o Alckmin está de vice. É a garantia que ele queria. Falou assim, olha, é o jeito de eu colocar o meu patrão no poder, porque vocês deram 4 bolas nas nossas costas durante 4 eleições. Então vocês devem essa para a gente. Entendeu? Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. A gente não está aqui para pôr fogo no parquinho. A gente está aqui de uma forma bem racional, sem pensar com o fígado, sem pensar com os rins, trabalhando dentro de uma razão lógica. E aí eu conto com essa turma que segue a CCI, que curte a CCI, que comenta na CCI, né, que compartilha a CCI, né, que se inscreveram nos nossos canais, mesmo sabendo, né, que as plataformas estão sendo boicotadas e são obrigadas a não entregar o nosso material. Então, vocês que conseguem buscar o nosso material e conseguem mandar para quem de direito, para que essas informações cheguem
né, a pessoas interessantes e importantes para mudar o quadro da situação atual, eu sou eternamente grato. Tá certo? E principalmente aqueles que ajudam com o Pix, contribuindo, né, com a nossa CCI, através do Pix jpnoticias@gmail.com. Eu fico mais grato ainda, porque essa é uma forma de vocês doarem um pouco de vocês, né, se comprometerem com essa causa e apostar. Você fala, igual o último vídeo que eu fiz, né, que tem aquele experimento de um dominó desse tamanhozinho, colocando em fileira com 3 dominós, sendo que cada um, né, tem um tamanho e meio do outro, e que quando você pega, derruba o pequenininho até derrubar o grandão. Tem que assistir. Vai lá, pega o 355, assiste lá que vocês vão adorar esse vídeo também. Tá certo? Também foi as falas do Lula é da mesma entrevista que ele deu nessa rádio lá da Paraíba. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. E as venezuelanas também. Tá certo? Coitado do Maduro, hein? Ter que escutar o Lula criticando a Suprema Corte de lá e achando ruim de criticar dele. O Maduro dá uns tapas lá, de vez em quando manda umas para cima dele. O Daniel Ortega também, né? Lá da Nicarágua, também tá mandando umas para ele aqui. Porque o cara tá variando, não sabe falar nada com nada, troca os pés pelas mãos, fala uma coisa, desfala, depois contradiz o que ele fala. Entendeu? Isso que dá, né? Ficar andando com, né, um colarinho apertado no pescoço e o Xandão puxando. Então tá bom, fique com Deus. Xandão, tira um pouco aqui da coleira do homem aí, que ele está sem respiração. Está faltando oxigênio no cérebro. Deixa o cara, né, oxigenar o cérebro. Quem fala isso é o Elon Musk, sou eu não. Aliás, o Twitter está fora do ar, né? E eu tenho acompanhado os canais de direita, os canais de esquerda, porque aqui é a CCI, a gente aqui não tem esse negócio de tomar lado de esquerda e direita, não. A gente quer ouvir, né? A gente quer pegar a informação dos dois lados. Então, pelo que eu estou vendo, está todo mundo na VPN, entendeu? Só que os caras estão, tanto da direita como da esquerda, estão meio assim chateados. Por quê? Porque eles podem ficar lá vendo e tal, né? E falar assim, eu não vou postar aqui agora, porque senão vai dar na cara que eu estou mexendo. Mas a turma da esquerda está mais inconformada, está mais incomodada com isso, porque eles é que gostam de pôr fogo no parquinho. Eles é que gostam do inferninho, né? E o X é um grande inferninho, né? E aí tem uma outra plataforma aí que é igual ao X, que é um concorrente, sei lá o quê, Blue Sky, né? E o Lula já falou que está no Blue Sky, e esse Blue Sky também não tem escritório no Brasil, não. Só que agora ele quer adotar o Blue Sky. Entendeu? É uma outra plataforma parecida com o X. E aí eu peguei informação no site de esquerda, né, do pessoal da esquerda, que está assim, mordido de ter perdido o X, né, que eles estão falando para a turma aí, gente, como é que chama aquele link lá do Elon Musk mesmo, que ele tem participação? Será o quê? Starlink? Starlink, né? Não sei. Essa anteninha que você pega direto lá no satélite da empresa que o Elon Musk tem em sociedade. Pois é, quem tem Starlink, eu acho que é Starlink, né? Vamos ficar com isso. Quem tem Starlink continua com o Twitter aberto. E não está errado. Por quê? Porque o Elon Musk, ele tem o sinal, ele manda dali, né? Porque ele também é um provedor, né? Ele vende internet, assim, vende acesso à internet através da Starlink, né? E vende também, e está agora investindo em conteúdo, né? Que ele comprou o X. Então, eu acho que é a única empresa que faz isso, né? Você tem a Amazon, você tem a Netflix, né? Você tem esses Globoplays aí da vida, né? Eles investem em conteúdo, em plataforma de conteúdo, mas eles não investem assim em provedores, né? E provedor avançado, igual a empresa a Starlink, o mundo não tem. O mundo não tem.
Então o homem está nadando de braçada. E ó, isso deve, em vez de atrapalhar a Starlink, deve estar valorizando demais. Porque quem está fazendo propaganda da Starlink, fala, ó, vocês podem comprar a Starlink, porque lá o X continua em aberto. Ai, gente. O Brasil está ficando surreal, tá certo? E você ainda ri, João? Pois eu tenho que rir, né? Eu não posso ficar nervoso. Mas, gente, saiba que, olha, quando uma pessoa tem uma doença, é o período de incubação. A incubação, como diz o Lula, né, que tomou as eleições em 2002, a incubação veio desde 2002. Então, vai capilarizando, né? Aquilo que eu te falei, toma conta do Supremo, do STJ, né, da promotoria, dos ministérios públicos, vai capilarizando, vai colocando a militância lá, né, a OAB, né? Então, é o vírus, vai tomando conta do corpo, né? O Brasil é um corpo, aí o vírus vai tomando conta, chega uma hora, entendeu? Já, ele está sugando toda a sua, né, a sua saúde, a sua força, aí você começa a ficar fraco, né? Começa a ficar debilitado, né? E aí começa a ter o quê? Começa a ter febre. O que é a febre? A febre é quando você tem os seus anticorpos reagindo, né, para expulsar esse invasor, né, esse vírus, essa bactéria, essa coisa que invade, né, que está invadindo o seu corpo, que está debilitando o seu organismo. Então a febre, ela vem para dizer isso, olha, é muita gente brigando ali dentro para tirar o vírus, né? Aquela coisa. E aí você fica quente, porque tem muita atividade acontecendo no seu corpo. O Brasil, agora, depois dessa tomada que o Lula fez em 2002, de lá para cá, o Brasil foi enfraquecendo, né? Foi ficando fraco, né? Assim, sem fôlego, dormindo, sem vontade de comer e tal, né? Aí começou a dar febre. O que é a febre? É os anticorpos reagindo. Então nós estamos agora no período de reação. Por isso que está dando febre. Entendeu? Que a coisa está esquentando. Então, isso faz parte. Agora é curar expulsar o vírus. Botar uma boba, um bom, né, um bom antibiótico aí, né? E mandar essas bactérias e viroses embora do Brasil. Tirar isso do corpo, né? Para o corpo voltar a ficar saudável. O Brasil voltar a ficar forte, né? Ter essa vontade de viver. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Então curta, comente, né? E compartilhe. É os 3C, né? Que eles costumam dizer, né? Curtir, comentar e compartilhar. É vocês que fazem isso acontecer. Eu só falo da boca para fora aqui, mas vocês fazem a coisa acontecer, entendeu? E fazem isso chegar aonde tem que chegar, tá certo? E aí aqueles que me ajudam aí com o Pix, de novo, gratidão eterna, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.